Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Hoje nós vamos continuar a matéria, página 48, tá? Para finalizar essa parte de física, aí que vocês ficaram meio assustados. Ontem a aula do MIT foi muito boa, acho que a gente conseguiu tirar bastante dúvida que tinha ficado, né? E hoje podemos seguir em frente, certo? Infelizmente, quem perdeu tem que se organizar, gente, para poder assistir às aulas. A prof só dá aula de segunda e terça para vocês, né? A gente tem que se organizar para poder tirar as dúvidas, para não perder correção, assistir as videoaulas, entregar as tarefas em dia. É o mínimo, né? Não é porque a gente está em casa que a gente não vai esquecer de estudar, né? Porque estudar é um aperfeiçoamento interno para vocês, é algo que conhecimento é algo que ninguém tira de vocês. Ninguém, nenhuma pessoa, nenhum vírus, né? Às vezes a gente tá mais recluso em casa, não tá podendo estudar na escola, mas não tem por que parar totalmente algo, né? Vocês perderem o ano, esse tipo de coisa. A gente já falou sobre isso, só que precisa do empenho de vocês, tá? A prof precisa do empenho de vocês. Bom, nós vamos continuar a física. Acaba agora, hoje é a última aula, tá? Pra quem tá em choque. Não fiquem em choque, física é legal, tá? Vocês vão aprender mais pra frente mais coisas. Faz parte do nosso dia a dia. Tem todo vai ser uma nova descoberta pra vocês, tá? Não se fechem para a física. É legal, a prof garante. Tem física quântica, enfim, tem todo um novo mundo que a física desbrava pra gente, tá? É que nós estamos nos conceitos básicos, né? Então vai abrindo portinhas e janelinhas na nossa cabeça que ainda não tinham sido abertas, tá? Então, ó, hoje é bem mais tranquilo. Começa aqui na 48, comprimento e temperatura. Lembrando que o comprimento vai ser a medida em seres vivos, né? O quanto a gente mede de altura, ou a largura de um ombro no outro. Quando você quer comprar um tecido, quanto que você vai comprar de tecido é um comprimento, né? A barra da calça, esse tipo de coisa também é usado muito na costura. E a distância é quando a gente fala de percursos, né? Quanto a gente percorre. Então, eu vou daqui para São Paulo, quantos quilômetros eu vou gastar? Né? Normalmente a gente já usa a distância em quilômetro, não sei que seja assim, eu vou aqui na padaria que é pertinho, sei lá, 20 passos, dá uns 20 metros para você chegar na padaria. Aí é pertinho, você não precisa falar 0,02 quilômetros, né? Você vai falar, não, 20 metros eu tô lá, entendeu? Então, por isso que tem esse quadrinho aqui, que deixa vocês meio malucos, de metros para quilômetros, de metros para centímetros, milímetros, tá? Porque a unidade de medida para comprimento ou distância, né? Você nunca vai falar, eu vou na padaria em 20 passos. Você pode até falar, se você não tiver como medir. Mas a gente já fala, 20 passos vai dar mais ou menos uns 20 metros, porque a passada é quase 1 metro de um adulto. Tá? Por isso que eu usei esse exemplo. Então, sempre é uma coisa mais fácil do nosso cotidiano. Metro, quilômetro, centímetro, milímetro. Na costura a gente usa muito coisas de centímetro, né? Para medir, para ficar certinho. Se você errar 1 centímetro, a calça vai ficar quase um dedo de diferença de barra. Então, vamos supor, precisa fazer uma barra da sua calça. Se a sua mãe não medir certinho, ficar um dedo de diferença, você vai andar assim, uma perna de cada lado, tá? Então, são unidades de medida que a gente usa no nosso cotidiano mesmo, tá bom? Então, ó, nenhum bicho de 7 cabeças, por favor. Esse nem tem conta pra fazer, né? Só conta de você jogar pra lá, se quiser pôr pra quilômetro, se precisar jogar 1 metro pra centímetro, tá? Mas isso é normal, não é nada impossível de ser feito, tá? É bem tranquilo. Agora a gente vai na página 49, temperatura. Por que é tão importante a gente saber a temperatura? Principalmente nossa temperatura corporal, né?
Hoje em dia, na situação que nós estamos vivendo, atípica, você vai no mercado, você entra numa loja, eles apontam um termômetrozinho para sua testa, para medir a sua temperatura, porque é um dos fatores que podem, o fator febril, né, do coronavírus, né, do Covid-19. Então, é uma forma de você medir. O que é a temperatura? É a agitação de partículas. Lembra? A gente estudou isso na unidade 1. Tá? Então, essa agitação de partículas aumenta a nossa temperatura ou diminui, ou deixa a gente numa temperatura agradável. E a unidade de medida que nós usamos, os graus Celsius. Lembra dos graus Celsius? Tá bom? Existem outros, o Fahrenheit, o Kelvin, né? Mas aqui no Brasil a gente usa o graus Celsius, tá bom? Agora a gente vai para uma parte, tô fazendo bem separadinho os tópicos. Repouso ou movimento, tá? Vamos falar sobre movimento do corpo. E aí gera aquela dúvida, a gente tá em repouso absoluto, né? Ou em movimento? Quando a gente está dentro de um carro, a gente está em movimento ou em repouso? O nosso corpo, né? Então, ó, tá vendo? Coisas que às vezes a gente não pensa, né? Então, estar em repouso ou em movimento vai depender de um referencial. Aqui a gente tem mesmo esse exemplo do carro como referencial. Não, Augusto. Como referencial, tá bom para vocês? Então, o repouso é quando você tá... a sua velocidade não tá... do seu espaço entre um corpo não tá se alterando no decorrer do tempo. E o movimento é quando a velocidade e o espaço entre um corpo e o seu referencial estão se alterando no decorrer do tempo. Quanta palavra, né? Para falar se tá parado, se tá se movimentando. Mas, ó, fiquem com isso na cabeça. Repouso é quando a velocidade e o espaço entre um corpo, né? Entre um corpo e o seu referencial não estão se alterando no decorrer do tempo. Então, o seu corpo e o referencial, alguma outra coisa, não está se movendo. E movimento é quando a velocidade e o espaço entre um corpo e o seu referencial estão se alterando no decorrer do tempo. Tá bom? Deu para entender? Então, vamos lá. Então, o referencial vai ser sempre um objeto, né? E esse objeto vai determinar a posição de um outro corpo ou objeto. Então, vamos lá. Na página 50 tem um exemplo bem legal para vocês. E vai falar sobre inércia. A inércia é a primeira lei de Newton, que é um grande físico, né, que existiu. E ele fala que a inércia é a tendência natural de um corpo em permanecer no seu estado original de movimento ou de repouso. Ou seja, um corpo parado tende a permanecer parado. Você está parado, a tendência é você continuar parado. E um corpo em movimento tende a continuar o movimento. Então, a partir do momento que você começa, que dá aquele pontapé inicial, você sai andando e vai andando. Não é isso? Grosso modo, mas para vocês entenderem esse conceito muito importante da inércia, tá? Então, aqui, quando vocês veem a situação do carro que bateu e a pessoa foi lançada. O carro estava em movimento, né? Bruscamente bateu, o indivíduo foi arremessado. Ou seja, ele continuou em movimento, né? A partir do momento que o carro parou, a pessoa não parou. Ela continuou em movimento, arremessado para fora. Claro que aí você vai falar, a pessoa não estava com cinto de segurança, mas é um outro assunto, né? Vamos fingir que aqui nesse caso não lembraram do cinto de segurança. No caso da motocicleta, o carona... Isso aqui acontece de verdade, viu, gente? O carona... A gente dá risada, mas é triste. Não segura, o cara arranca a moto e o outro cai para trás. Porque não se segurou.
dentro do ônibus. O ônibus começa a andar, você tá bobeando, uou, você tem que, né, se segurar que você quase vai também pro chão. Quem nunca andou de ônibus não sabe o que é isso, eu já passei muito por isso. Então as pessoas, elas acabam se desequilibrando por conta dessa movimentação, tá? Então, esses exemplos mostram que a lei da inércia está correta, né? Se um corpo está em movimento, tende a permanecer em movimento. Tá bom? Guto, espera. Então, vamos lá. Velocidade. Esse SI que aparece, gente, o que vai aparecer aqui, é o Sistema Internacional de Medidas, tá? Só para não esquecer de falar, que às vezes o que é esse SI? É o Sistema Internacional de Medidas. Por isso que o quilômetro é no mundo inteiro, o metro no mundo inteiro, né? Imagina se aqui a gente usasse um sistema de medida e na França outro. Aí eles iam fazer um cálculo, para você chegar aqui você precisa de, sei lá, quantos quilômetros, e a gente ia falar, não, mas eu quero ia ter que ficar fazendo várias contas para ficar trocando, né, de quilômetro, quanto daria, sei lá, na nossa conta vamos inventar aí um nome qualquer para essa mesma medida, tá? Então, esse Sistema Internacional de Unidades serve para isso. O litro, todas essas unidades que a gente viu, o Newton, né? Lembra lá da gravidade, o metro, o segundo ao quadrado, a hora, tá? Ele segue um padrão internacional para todos, para não ficar dando confusão. Então, pegando aqui, quando a gente pensa em velocidade, é uma outra grandeza relativa. Ela mede o quão rápido um corpo se desloca, certo? É a relação entre o deslocamento de um corpo e um determinado tempo. Então, quando a gente fala, eu fui super rápido, fui a 100 km por hora e tal, de carro, né, ou de moto. Então, é a relação da distância percorrida em quanto tempo. Porque é assim que a gente vai saber se foi rápido ou não. Né? Se você chegou rápido ou não dentro do tempo. Então, se você andou a 100 km por hora, isso quer dizer que em uma hora você consegue percorrer 100 km nessa velocidade. Tá bom? E aqui a gente vai ter uma equação, uma continha, que é essa coisa do quilômetro por hora passar para metro para segundo. Por quê? 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. E uma hora são 3.600 segundos, né? 1 minuto tem 60 segundos. Se você pensar que uma hora tem 60 minutos, quando você faz essa conta, 6 vezes 6, 36, né? Aí você põe os outros zerinhos lá. A professora sabe fazer conta assim, de cabeça. Desculpa, gente, mas vocês vão conseguir entender. Vira os 3.600 segundos. Tá bom? Que o zero anda pra lá, anda pra cá. Não sei se vocês já aprenderam isso. Mas é isso, tá? Os zerinhos que desceu do 60 e do outro 60. Vocês entenderam, né? Não é possível. Mas faz a continha que vocês vão ver que tá certinho. Então, se 1 minuto tem 60... Já tô vendo a Júlia ficando doida com a prof. Ó, 1 minuto tem 60 segundos. Quando você precisa saber uma hora que tem 60 minutos, você faz os 60 vezes os 60, dá 3.600 segundos. Tá bom? Então, isso já tá falando aqui na apostila. Vocês não precisam fazer essa conta. Eu só fiz para vocês entenderem como chegou nesse número. Então, não comecem a pirar, por favor. E 1.000 metros é igual a 1 quilômetro. Então, se você andar 1.000 metros, você andou 1 quilômetro. E aí a gente faz essa conta aqui quando necessário passar metros para segundo ou quilômetros por hora. Tá bom? Aí a gente vai ter uma continha que vocês adoram, que eu sei, de velocidade média de um móvel, sobre velocidade média. Aí vai falar, a velocidade média de um móvel é o espaço percorrido por ele e o tempo gasto no percurso. De modo que, então qual foi a velocidade média? Que é esse VM aqui, ó. O VM é igual ao quê? Ao espaço percorrido, que é esse Szinho, dividido pelo tempo. Então, quando você precisa montar
essa equação, você vai pegar o espaço, a variação de espaço e a variação de tempo e dividir uma pela outra, que você vai ter a velocidade média. Tá bom? A gente só vai usar isso quando de fato precisar. Quando vocês de fato precisarem fazer esses tipos de problemas. Vocês vão falar, é muita matemática. Então, são equações, são probleminhas que envolvem matemática. Mas para você poder descobrir essa velocidade média, né? Ah, quanto foi a média? Porque às vezes você andou em várias velocidades, né? Teve uma variação de espaço em tempo e aí você precisa descobrir qual foi essa velocidade média. Tá bom? Mas não se preocupem com isso, são coisas que vocês precisam saber e que aos poucos a gente vai trabalhando mais. Aí aqui tem um problemão que eu vou ler com vocês e aí a gente finaliza, tá? Essa rede de palavras da 52 eu vou deixar pra gente fazer junto no Meet, que é aproveita e tira as dúvidas que ficarem. Então vamos lá, vou ler com vocês, que esse aqui quebra um pouquinho a cabeça, é bom que eu quero ver fumacinha saindo aí. A coruja é um animal de hábitos noturnos e precisa comer vários ratos por noite. Um dos dados utilizados pelo cérebro da coruja para localizar um rato com precisão é o intervalo de tempo entre a chegada de um som emitido pelo rato e uma das orelhas e a chegada desse mesmo som a outra orelha. Imagine uma coruja e um rato, ambos em repouso. Em dado instante, o rato emite um chiado. As distâncias da boca do rato aos ouvidos da coruja valem D1 e D2 tem um valor aqui, 12,780 metros e 12,746 metros. Lembrando que é o som de chegar de uma até a outra. Por esse som, ela sabe a distância, não é assim? A gente também. Se ouve passos, você sabe que a pessoa está perto ou se está longe. A gente só não pode, às vezes, saber em metros. Mas a gente tem essa noção se está perto, se está longe, né? A distância, mais ou menos, a gente sabe. A coruja é muito mais precisa, porque é uma questão de sobrevivência, de alimentação. Então, sabendo que a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo, calcule o intervalo de tempo entre a chegada do chiado aos dois ouvidos. Eu fiz essa conta. Dá um pouquinho de trabalho, mas eu não vou passar a resposta para vocês. A gente passa no Meet, na próxima semana. Tá bom? Tentem pensar. Aqui já tem as respostas, a sugestão de resposta, A, B, C, D e E. Então, qual que vai chegar nessa? Não é difícil, tá? No Meet eu vou explicar para vocês. Vocês viram que a prof faz tudo quase de cabeça. Então, eu fiz aqui bonitinho, menor, mais... partes por partes, né? Para depois vocês entenderem. Mas aí eu vou explicar isso junto com vocês. Eu quero ver quem consegue chegar na resposta. Não é tão difícil, tá? Podem tentar. Eu vou ficar muito feliz de saber a resposta de vocês. Tá bom? E tem também no quadrinho abaixo, no quadrinho Saiba Mais, para calcular em metros por segundo a velocidade do Usain Bolt, que é o homem mais rápido do mundo, por enquanto, né? Porque sempre vem outro que quebra o recorde. Mas por enquanto ele é um cara super rápido, olha aí. A velocidade dele no quadro, que está em quilômetros por hora, está pedindo para você converter para metros por segundo. Tá bom? Então... mais uma para vocês quebrarem a cabeça. Em compensação, agora nós vamos finalizar o capítulo. O que nós temos? O questionário. Como vocês já vão quebrar a cabeça um pouquinho ali, nós vamos fazer a página 53, tá? 1, 2, 3, 4, 6 e 7. O restante era bastante conta. Eu prefiro que vocês foquem
nessa parte de o que é cada coisa. E que faça essas duas outras continhas, tá? Que é bem importante vocês entenderem. E vou dar essa colher de chá para vocês não sofrerem tanto, tá bom? A próxima matéria é bem legal, animais vertebrados, eu acho mais legal. Mas vamos finalizar a física aqui com carinho, que mais pra frente a gente vai ter mais, vai descobrir mais coisas da física. E é muito legal, vocês têm que abrir a cabecinha para isso também, tá bom, meus amores? Se tudo der certo, segunda-feira a gente tem outro Meet, eu mando mensagem avisando e a gente faz essas correções. Então, essas tarefinhas é pra segunda-feira, dia 6/7 já, tá bom? Não deixe pra fazer em cima da hora, tira foto, manda pra prof. Quem tá em dia, com certeza, vai ter uma nota melhor do que quem está atrasado, tá? Porque não está se dedicando. Não estou falando de quem não tem internet, beleza? Beijo no coração de vocês, bom estudo, bom dia, boa semana, bom tudo!